Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Perdão pelo nosso horário, tivemos um imprevisto, não foi possível chegar aqui devidamente dentro da hora. Não foi possível também a minha esposa vir conosco aqui, ela está passando muito mal. Ela inclusive pregaria hoje lá no bairro do Matadouro, numa igreja, assembleia também. Não foi possível, a voz dela, ela está um pouco febril, obrigado, meu amado, Deus abençoe. Está um pouco febril, está se sentindo mal, sem voz também, e falou: se eu melhorar até a hora do culto, tudo bem que eu desmarquei ela no Matadouro, então muito provável que eu também não vá. Então não foi possível ela vir conosco, e acabou que nós, entre outros motivos, atrasamos. Peço perdão à igreja aqui. Seria um privilégio poder ouvir o nosso pastor, mas ele não quer continuar. Temos que 10 minutos, 15 minutos? Tá. Amém. Meus irmãos, quero convidar você que trouxe a sua Bíblia. Abra comigo, por gentileza. Empreste educadamente 15 minutos do seu tempo. Eu retorno ao nosso pastor. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia. Abra comigo, por gentileza, Isaías 53. Isaías capítulo 53. Hebreus é um texto difícil, irmão, de se pregar. Haja visto que a própria autoria, alguns sugerem a Paulo, outros não. Então, como eu não tenho a bagagem do nosso pastor, eu não vou me atrever aqui, diácono, presbítero irmão Leandro, dar continuidade ao texto que ele havia iniciado. Eu vou, por a minha simplicidade, Isaías 53, ou no meu arroz com feijão, meu presbítero. Isaías 53, amém? Se você achou, diga glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o verso de número 1 e 2. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Pode tomar o seu assento? Acredito que muito do que deu para pegar aqui, o pouco que nós conseguimos pegar do nosso pastor Rafael, acredito que na verdade nós vamos abordar a mesma pauta, o mesmo assunto que ele vinha trabalhando. Um culto que é designado culto de ceia, e não poderíamos priorizar outro assunto a não ser Cristo Jesus, crucificado em nosso lugar, morto pelos nossos pecados. Seria, eu diria, um pecado num culto de ceia não falarmos, não abordarmos sobre a excelência do sacrifício de Cristo realizado por nós. Isaías 53 é um texto muitíssimo conhecido. Acredito que você já tenha lido, acredito que você já tenha ouvido várias mensagens, ministrações nesse texto, e é um texto que se encaixa muito também com Hebreus. Hebreus fala da supremacia de Cristo, da excelência de Cristo. Isaías 53 em específico também trata dessa pauta, desse tema em especial. Isaías 53 pode-se dizer que é o texto onde Cristo, como servo sofredor, é mais detalhado. Sem sombra de dúvida alguma, eu arriscaria dizer que não há nenhum texto da Bíblia tão detalhado que aborda ou fala sobre os sofrimentos de Jesus como Isaías 53. Na verdade, a história do servo sofredor, ou Cristo narrado ou citado como servo sofredor, inicia-se no capítulo 12 do capítulo 52, versículo 13, perdão. A partir do capítulo 52, verso 13, é quando se inicia a história do servo sofredor. Capítulo 13, capítulo 52, verso 13, capítulo 52, verso 14, capítulo 52, verso 15. 13, 14 e 15 do capítulo 52 e todo o capítulo 53. Isaías é bem detalhista
com riqueza, minúcias de detalhes, falando acerca da morte de Cristo, o que Cristo passaria, o que Cristo enfrentaria em nosso lugar. Nós poderemos aqui rapidamente, concluindo a mensagem bela que o nosso pastor aqui estava a ministrar, trazendo apenas um complemento com o que ele já vinha trabalhando, poderíamos aqui fazer um breve resumo e algumas aplicações deste texto, de forma bem simples. Capítulo 53, verso de número 1 a 3. Nós lemos aqui até o verso 2. O verso 3 fala que Cristo foi desprezado. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Em suma, poderíamos fazer aqui uma divisão em 4 partes do capítulo 53. Primeira parte, verso 1 ao verso 3. Isaías 53, do 1 ao 3. Do verso 1 ao 3, destaca-se o desprezo, a rejeição que Cristo Jesus teve. Ele foi desprezado. O texto, meu amado irmão Magno, criado comigo ali no Boa Sorte, não é? O texto de Isaías 53, do verso 1 a 3, narra o quão Cristo foi desprezado. E aí a gente fica a pensar nos dias de hoje, a refletir, quando muitas vezes somos provados em algumas situações, em algumas circunstâncias. Cristo foi provado da mesma forma muito antes que você. Cristo foi rejeitado muito antes que você. Cristo foi desprezado muito antes que você. Não há motivo para nós murmurarmos ou reclamarmos quando passamos por tais situações. Cristo sofreu primeiro, ele passou por isso primeiro. O texto dá detalhes, como eu disse. Os homens viam Cristo sem beleza, sem formosura, sem aparência, no sentido de porte. Não é que Cristo era feio, era caolho, tinha uma verruga, não nesse sentido, não. O período aqui é o processo da cruz, ele está indo para a cruz. Ele tinha sido açoitado, esbofeteado, coroa de espinhos sobre a cabeça. O rosto dele com certeza não estava natural, normal. Por isso o texto diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era por esse motivo. Não é que a aparência física ou estética de Cristo era feia, não. Os homens viam Cristo de forma a desprezá-lo, de forma a rejeitá-lo, de forma a ignorá-lo. Ele era desprezado, rejeitado, ignorado. Por isso Isaías começa a narrar o capítulo 53 e diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que deu valor, que deu valia, que deu crédito? Quem valorizava o que Cristo muitas vezes falava e até fazia? Haja visto que por algumas vezes a Bíblia diz que pela incredulidade dos próprios irmãos, dos próprios judeus, do próprio povo dele, ele não realizou muitos milagres. A própria nação, o próprio povo do qual ele veio. E aí abre uma brecha, um precedente, uma ressalva linda, onde entra eu e você. A Bíblia diz: mesmo sendo desprezado, mesmo sendo ignorado, mesmo sendo rejeitado, ele veio principalmente para os seus. João reafirma isso no capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Aí entra eu e você, pela graça e bondade divina. O texto diz: veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nós que cremos no seu nome. A saber, os que creem no seu nome. Nós cremos no nome dele. Nós confiamos no nome dele. O Salmo 20, verso 7, salvo engano, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Que Senhor é este? Cristo Jesus, o Deus vivo e poderoso. Segunda parte do verso de número 4 a 6. Isaías está narrando, dando detalhes sobre o Cristo sofredor. E a segunda lição que Isaías ensina é a seguinte: ele, além de ser desprezado, rejeitado, ignorado pelos homens da época e também nos dias de hoje, ainda assim, já com o irmão Maurílio, ele realizou um sacrifício vicário. O que vem a ser isto? Sacrifício vicário é o mesmo que sacrifício substitutivo. Ou seja, ele me substituiu na cruz. Ele te substituiu na cruz. A cruz não era dele, a cruz era minha e sua. Por quê? Porque ele não pecou. O verso 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Cristo não pecou, não houve engano na sua boca. Ele não pecou. Então de quem era a cruz? Minha, sua. É verdade, Deus. Ou seja, ele realiza um sacrifício vicário. Ele realiza um sacrifício substitutivo. Ele te substituiu na cruz. Imagine você, com todas as suas falhas, fraquezas e defeitos e pecados, a multidão gritando crucifica, como se fosse você, sendo você aquele que vai ser crucificado. E aí Cristo se apresenta. Vou aqui conjecturar, ilustrar, imagine comigo a cena. Está lá a cruz, está a multidão de um lado, no alto do Gólgota, no alto daquela montanha. A multidão vibrando. Se fosse nos dias de hoje, live, ao vivo, foto, vídeo, imagens, o mundo inteiro vendo aquele episódio, aquele espetáculo. Aí Cristo se apresenta, conjecturando, está ilustrando, e diz assim: não, desce, desce, Maurílio, eu vou no teu lugar. Não, Regimara, desce, porque eu vou morrer no teu lugar. Eu vou te substituir. Não, irmã Luciana, desce, Luciana, desce, eu vou morrer no teu lugar. Eu vou te substituir na cruz. Rafael, desce, eu vou no teu lugar. Você consegue imaginar? Qual seria o seu diálogo nessa hora com ele? Feche seus olhos por alguns segundos e imagine comigo. Qual seria o seu diálogo com ele? Qual seria o seu diálogo, presbítero Leandro? Eu acredito que eu falaria para ele com todas as minhas falhas e fraquezas, mas o Senhor não pode, porque o Senhor não tem pecado. Romanos 3:23 não se aplica para Cristo. Todos pecaram e destituídos estão, ou seja, todos pecaram e estão sem a glória de Deus, ou a graça de Deus. Esse texto não pode se aplicar ao Senhor, mestre. O Senhor não pode tomar o meu lugar. A cruz é para mim, eu sou pecador. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Eu sou pecador, eu mereço a cruz. Eu acredito que Cristo diria assim: ok, deixa eu completar o versículo para você. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a vida eterna em mim, Rafael. Por isso que eu vou no teu lugar. Por isso que eu tenho que ir no teu lugar, Rafael. Porque senão é mérito teu, não é graça.
E é graça, Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela graça. Escute, a salvação não foi de graça, custou caro. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, verso 20, salvo engano: fomos salvos, resgatados por um alto preço, custou caro. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. O texto diz, Efésios 2, 8 e 9, pela graça. Não de graça, tem diferença. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O diálogo seria mais ou menos esse: você tem que descer, porque você não está habilitado para morrer na cruz. Eu estou habilitado, Cristo diria. Por isso eu vou te substituir, para que a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus se manifeste. É isso que Isaías está narrando. Olha comigo, verso 4, 5 e 6. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si, Ele pegou para Ele, trouxe para Ele as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, de novo. E nós o reputamos, ou tomamos Ele por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras ou feridas fomos. Aleluia. Pelas pisaduras de quem? Dele. Pelas feridas dele, pelos açoites que foram lançados e dados contra ele, pela coroa de espinho que foi colocado na cabeça dele, pelos açoites que ele levou, pela humilhação que ele passou. Quem já viu Paixão de Cristo tem uma noção do que foi a morte e crucificação de Cristo. Tem uma noção, mas foi pior do que aquilo. O filme que mais se iguala ou chega perto, se tratando de arte, cultura, o filme que mais se aproxima é Paixão de Cristo. Só que Paixão de Cristo ainda não relata o sofrimento na sua plenitude. Foi pior. Foi muito pior. Você consegue imaginar? Eu estou falando de alguém que morreu no teu lugar. Você consegue imaginar se alguém colocasse no Facebook, nas redes sociais hoje: João morto por causa de Helena, João morto no lugar de Maria, João morto no lugar de Manel? Você consegue imaginar? É isso. Sacrifício vicário, substitutivo. Ele me substituiu, Ele te substituiu na cruz. A nossa dívida com Ele é impagável. Por mais que sejamos fiéis, por mais que venhamos caminhar até o final, não paga, não é suficiente ao que Ele fez na cruz. Então deixa eu te dar um conselho: não torne a sua dívida maior. Como? Retornando, regressando. Quem sabe você entrou aqui pensando: talvez é minha última ceia, é a última do ano, é a minha última também. Não dá, não estou aguentando mais, não estou suportando mais. Está difícil, ninguém sabe o que eu passo, ninguém vê o que eu enfrento. Mas Ele sabe. Ele conhece. Ele passou pior ainda por você. Você consegue entender isso? É uma noite para nós refletirmos. Culto de ceia é para reflexão. É o culto que Deus nos coloca sentado e diz assim: agora vamos ter uma conversa particular, eu e você, meu filho, eu e você, minha filha. Como está a tua vida na minha presença? Como está a tua comunhão diante de mim? Como está a tua espiritualidade, a tua vida cristã? Não é apenas para nós pularmos, falarmos em língua, sapatearmos, não. Não é apenas para adorarmos, chorarmos, não. É um culto de reflexão.
Isso tudo que eu falei está no pacote, faz parte. Se tiver, melhor ainda. Mas é um culto para nós refletirmos. Alguém inocente que não merecia, que não precisava, morreu no meu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, glória a Deus. Eu estou dizendo que alguém inocente morreu, padeceu por você. E ele fez por amor. Foi por amor. Foi por amor, não foi mérito meu e teu, foi amor. É lindo aquela canção, eu também canto e gosto. Eu não sei o que ele viu em mim. Que lindo, que lindo. Mas deixa eu te contar um segredo. Ele não viu nada. A canção é linda e é bíblica, tá? Não estou falando mal da canção, não. Não confunda a minha fala, não. Não distorça a minha fala, não. Canção linda, eu gosto muito dessa canção também. Só que ele não viu nada. Ele não encontrou nada. Ele não viu nada em mim, nada, nada, nada. Ele não viu nada, nada, nada em você. Foi graça, irmão Maurílio. Foi pura misericórdia, foi plena bondade, nada mais que isso. Só estamos aqui pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele. Faça uma reflexão rápida em quem você era antes da salvação. Faça uma análise. Olha o que ele fez na tua vida. Olha a posição que ele te colocou, principalmente nós aqui nessa tribuna. Não é apenas uma questão de aparecer, brilhar, não. É para se escondermos ainda mais na cruz dele. É para se humilharmos ainda mais no que ele, diante do que ele fez, diante do que ele passou. É para valorizarmos o que ele fez. É como diz aquela outra canção: me enxergou na minha tormenta, te livrou dos seus problemas, preparou uma mesa, colocou para você sentar, te vestiu com roupas novas. Nós éramos como o pródigo, longe de Deus, longe da presença de Deus, distantes de Deus. Como diz o Salmo 124, verso 1: se não fora o Senhor, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos, ou o inimigo da nossa alma, Satanás, teria nos engolido vivo. Mas aprouve a Deus, diz a Bíblia, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Por quê? Porque a palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que sofrem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A mensagem da cruz é poder para a salvação. Sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Terceira divisão do capítulo 53, versos 7 ao 9. Ele não precisava, mas ele fez duas coisas. Ele se humilhou e se submeteu à vontade de Deus. Olha o verso 7, 8 e 9. Ele foi oprimido, mas ele não murmurou. Diz o texto, ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, diz o texto de novo, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido.
Olha o verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a neste corpo de carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele se entregou. Ele se entregou, foi uma entrega. Uma entrega sem igual, uma entrega plena. Ele estava ensinando para mim, para você, como o maior exemplo de renúncia, que nós também precisamos renunciar. Evangelho, como alguns dizem, os irmãos mais antigos falam, né? Os irmãos com as cães brancas, cabeças brancas, sempre falam: evangelho é renúncia. Evangelho não é esse conto de fada encantado que muita gente tem pregado por aí nas redes sociais, em muitas igrejas, que Deus vai te fazer um bilionário, trilionário, você vai ter uma Porsche, uma Ferrari. Isso é baboseira, isso é balela. Evangelho é renúncia, é abrir mão para não pecar. Cristo vai dar 3 conselhos para os discípulos, já que o irmão Maurílio. E o primeiro é renúncia. Mateus 16:24. Ele chega e diz: querem ser meus discípulos? Querem vir após mim? Queremos, então segura. Primeiro, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo. Qual é o segundo, mestre? Ficar rico, milionário? Não. Tome sobre si a sua cruz. Evangelho é cruz, é vida de cruz, é vida crucificada. É a sua carne pedir para fazer algo e o Espírito dizer: não faço porque eu sou crente, não faço porque eu me converti, não faço porque eu sirvo a um Deus vivo, eu tenho um pastor, eu sou membro de uma igreja, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que dar testemunho, então eu não vou fazer. A carne pode pular, mas eu vou renunciar. Aí é evangelho, aí é cristianismo. Tem mais algum conselho, Cristo? Tenho. Siga-me. Esse siga-me no grego, no texto original, é siga até o fim, siga até o final. E aí eu repito de novo: então, talvez para 1, 2 pessoas, 3 aqui no máximo. Então você quer deixar de seguir por quê? Nunca houve um tempo em que você encontra irmãos cristãos na rua e a fala dele é: estou desanimado. Estou desanimada. Eu estou pensando em... Cristo deu 3 conselhos: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir até o fim. Aleluia. É até o fim. Para concluirmos, 4ª divisão do capítulo 53, verso 10 e 12. Aqui Isaías fecha dizendo o seguinte: o propósito da cruz e o resultado na cruz. Propósito e resultado. Isaías 53, 10 e 12 eu concluo. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo. Olha o que a Bíblia diz. Todavia ao Senhor, Deus se agradou em ferir a Cristo. Você consegue imaginar isso? Você consegue entender isso? O texto é claro. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, o feri-lo, fazendo-o enfermar. Eu vou explicar para não te escandalizar, mas é bíblico. Todavia ao Senhor Deus agradou ferir ao Senhor Cristo, fazendo-o enfermar, deixando Cristo doente, porque doença nem sempre é sinal de pecado. Quando Cristo lá no Getsemane o seu suor se transforma em gotas de sangue, aquilo ali é uma doença. Tem alguma enfermeira aqui? Alguém formado em enfermagem, técnico de enfermagem? Tem? Ou se formando? Tem. Ok. A irmã sabe perfeitamente bem como eu, que nós temos no nosso corpo as glândulas que produzem suor, as chamadas glândulas sudoríparas. Sobre forte pressão,
as glândulas sudoríparas que produzem suor podem se romper e produzir, ao invés de suor, sangue. Isso é uma doença chamada hemoidrose ou hematidrose. Correto, irmão? Pode dar um Google depois e pesquisar para você ver. Cristo passou por isso. Hemoidrose ou hematidrose. O suor dele se tornou em gotas de sangue, a tal ponto, diz a Bíblia, que corria pelo chão. Está na Bíblia. Lucas 22, 43 e 44. A situação foi tão complexa que a Bíblia diz que descia um anjo do céu e o confortava. Eu imagino esse anjo confortando Cristo. Como é que você conforta o próprio conforto? Como é que você consola o próprio consolo? Como é que você dá amor ao próprio amor? Como? Talvez nenhum anjo na Bíblia, na história da humanidade, teve um papel tão difícil quanto esse anjo. Talvez houve um certo atrito entre os anjos. Quem vai? Olha, eu não consigo, não tenho condições para ir. Como é que eu vou consolar Cristo, o próprio Deus? Vai você não tem como. Vai você não, alguém tem que ir. Alguém vai ter que ir. Não tem jeito. E o anjo foi escolhido para ir. Ou teve briga para ver quem iria, né? O contrário. Porque tamanha foi a honra. Consolar o próprio Deus encarnado. Que honra! Que honra! A Bíblia diz: todavia o Senhor agradou o moê-lo. Dependendo da versão da sua Bíblia, talvez a NTLH, a King James, vai estar escrito assim: todavia a Deus agradou fazê-lo sofrer, deixando doente. Eu acho que a NBV, a Nova Bíblia Viva, ou a NVT, Nova Versão Transformadora, diz isso. Porque doença, na visão de muita gente, é sempre quando é sinal de pecado. Mas Cristo não teve pecado. Só que a pressão, os meus pecados, ajudavam a esmagar, a pressionar Cristo. Não eram só os meus, eram os teus pecados pressionavam Cristo. A ponto de lá em Mateus capítulo 26, Cristo chamar os discípulos e dizer: fiquem aqui, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou sob pressão total. Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E o texto diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, ou deixá-lo enfermo, ou doente. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11 e 12. O trabalho da sua alma ele verá, haverá uma recompensa. E ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Concluo o verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Aqui entra a igreja. Nós teremos riqueza sem igual. Aqui na terra, não. Lá no porvir, na presença dele. Diante dele haverá uma recompensa. Vale a pena. Valerá a pena, está valendo a pena e vale a pena sofrer com Cristo, passar por dificuldade. Como diz aquele hino, palavras, se não me engano, da Lauriette, né? Ainda que para te servir, vai ter momentos que você vai ter que chorar. Vai doer, a sua alma vai gritar. A pergunta é: e aí, você continua ou para? Você volta para trás, recua, ou mesmo sangrando, como diz o Salmo 126, sangrando e chorando você vai. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo, trazendo os seus olhos. Evangelho é imitar a Cristo. Ele sofreu, mas não desistiu. Ele sofreu, mas não recuou. Ele sofreu, mas avançou. Você precisa avançar. Você precisa ser mais crente. Você precisa ser mais fiel. Você precisa entender: é só uma fase, vai passar. Carabara Xandaramacandaraia, Urabara Vaxandarácia.
Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus está dizendo para você: continue, permaneça, persevere, encare os inimigos de frente, encare o desprezo, encare a rejeição, encare palavras contrárias. Não olhe para as suas falhas, porque todos nós erramos. Permaneça, continue, insista, vá adiante. Cristo hoje está injetando na nossa vida espiritual sangue puro e carmesim. Sangue é vida. Em outras palavras, o culto hoje é um culto de vida. É vida, é vida. É um culto para a gente receber vida. Se você entrou meio cabisbaixo, Deus está dizendo pela sua palavra: hoje eu te trouxe aqui para você receber sangue puro e carmesim. Em outras palavras, receba a vida de Deus em Cristo. Receba sangue de Cristo, receba poder pelo sangue de Cristo. Adore ao Senhor, se fortaleça na presença dEle, se revigore na presença dEle, seja fortalecido pela presença dEle e na presença dEle. Não vai terminar assim, a história não acabou, Ele não colocou ainda um ponto final, senão você não estava aqui. Tem muita estrada ainda pela frente, tem muita caminhada ainda pela frente. Deus está dizendo para alguém aqui: eu ainda vou te usar muito, fique tranquila, eu ainda vou te usar muito, fique despreocupado. A caminhada é longa, se alimente, se fortaleça. Arabarachandaraia, querebaravarathandarácia. Ele não morreu em vão, Ele não morreu à toa, Ele não sofreu à toa, não. Há um propósito no sofrimento dEle. Era Ele sofrer para você receber vida, era Ele padecer para você receber vigor, era Ele padecer para você ser fortalecido. Seja fortalecido nessa noite, seja fortalecido nessa noite, seja edificado nessa noite. Receba sangue puro e carmesim de Cristo Jesus. Seja revigorado no Espírito, seja fortalecido no Espírito. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore o nome dEle, exalte o nome dEle. Valorize cada gota do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Valorize cada sofrimento, cada dor. Valorize, foi por amor a você, foi por amor a mim. Você não pode recuar, você não pode desistir, você não pode voltar atrás. Você não pode recuar. Está doendo, estou ferida, machucada, mas não pode recuar. Ele tem cura para você nessa noite, Ele tem vigor para você nessa noite. Eu fui humilhado, humilhada, desprezado, desprezada, Ele também foi, mas a Bíblia diz: se com Ele fomos envergonhados, com Ele também triunfaremos, com Ele também seremos honrados, com Ele também venceremos. Urabachandaramacandaraia, Cabaravachandarácia. É culto de ceia, irmão. É culto de nós se fortalecermos, se revigorarmos na presença dEle. É para você se fortalecer hoje, é para você se revigorar hoje.